Já estamos a postos aqui com o Danilo Bus. É Bus? Ou Bus? É Bus. Danilo. Bom dia, Alexandre. Bus. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Estou aqui com o Danilo Bus, que ele é o responsável jurídico da Superintendência Geral da Cultura do Governo do Estado, né? Secretaria de Comunicação e Cultura do Governo do Estado. Por que ele está aqui com a gente? Porque a Secretaria de Comunicação Social e da Cultura do Paraná abriu o cadastro para trabalhadores da área de cultura aqui no Estado solicitarem o auxílio emergencial de R$600, previsto na chamada Lei Aldir Blanc. Então, esse benefício é para os profissionais que tiveram as atividades interrompidas pela pandemia da Covid-19. Então, o Danilo ele vai falar um pouco sobre esse assunto, é um assunto, como eu coloquei na abertura, que a gente sempre, eu acho que já pelo menos mais 5, 6 entrevistas aqui com trabalhadores de diferentes áreas da cultura, relatando as dificuldades. E agora esse auxílio vem em boa hora e o Danilo vai dizer como é que faz para acessar. É isso, Danilo? É isso aí, Alexandre. É isso aí. Danilo, então, para a gente contextualizar essa situação, né, dos problemas, né, que os trabalhadores da cultura têm enfrentado desde o início da pandemia, em março, né, e aí já se vão 5 meses, eu queria que você apresentasse um histórico de como que surgiu a ideia desse benefício e como é que ele virou lei, como é que foram esses trâmites, né? Não é uma questão só do Paraná, é todo um contexto nacional. Perfeito, Alexandre, perfeito. Veja, na verdade, esse é um benefício que se originou lá no Congresso Nacional, né? O projeto de lei foi proposto em âmbito federal, da Lei Aldir Blanc, como um anseio da sociedade cultural como um todo, da classe cultural como um todo, né? Porque queira ou não queira, Alexandre, vocês devem estar a par disso nessa realidade no município de Foz e região, a gente tem aqui uma consciência na superintendência, na secretaria como um todo, de que, como algumas outras áreas, a área da cultura é aquela que é primeiro a parar, ou foi a primeira área a encerrar suas atividades e muito provavelmente será a última a retomar essas atividades. Então houve um movimento considerável da classe artística como um todo, em âmbito federal, em âmbito nacional, inclusive, né, para que alguma providência fosse tomada nesse sentido, né? Então, assim, a partir dessas demandas do que veio da classe artística, numa discussão de âmbito nacional, até por uma questão provavelmente de competência, ou muito embora a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura tivesse lançado alguns editais voltados para a classe artística, provavelmente vários outros municípios, eu tenho conhecimento que no município de Curitiba, por exemplo, teve lançamento de editais voltados para a classe artística. Mas veio em âmbito federal, então, o projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados Federais, esse projeto que contemplava o valor de 3 bilhões de reais, né, a ser distribuído entre estados e municípios da federação, para que então os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, como muito bem lá fala a lei, pudessem ter direito a acesso dessa parcela, como você disse, de R$600, e há uma regra que ela acaba variando para mãe, né, mãe de família monoparental, que essa parcela acaba sendo duplicada. Esse projeto de lei tramitou no Congresso, Câmara e Senado. Houve a sanção à época do projeto, com algumas emendas por medida provisória, a medida provisória 986, trouxe algumas regrinhas específicas, inclusive para os municípios, quanto à questão de prazos. Então foi promulgada a lei 14.017, conhecida aí pela classe artística como Lei Aldir Blanc, em forma de homenagem a esse artista que acabou vindo a falecer lá no mês de maio, em decorrência da Covid. Então, basicamente, um histórico da lei em si é esse. E o que acontece? Dentro da construção da lei, como eu disse, houve uma participação significativa da classe artística, houve também uma discussão em âmbito nacional, envolvendo estados, envolvendo municípios, os municípios pelos seus grupos, pelas suas associações,
enfim, envolvidas aí nessa discussão, e pelos estados do grupo de secretários de cultura estaduais, para desenvolver uma proposta, uma ideia de formulário que viesse a contemplar da melhor forma possível, dentro de toda a diversidade cultural que a gente tem no país como um todo, viesse a contemplar, então, de forma ampla, todos aqueles trabalhadores da cultura. Então, assim, basicamente, esse histórico e o momento que a gente está hoje decorre de toda essa construção, desde a discussão do projeto de lei no Congresso, a sua aprovação, as suas alterações, medidas provisórias que tramitaram, que foram elaboradas na ocasião, para alteração da lei, medida provisória 986, e a medida provisória 990, que a partir da edição da lei, ela vinculou o valor de 3 bilhões de reais no orçamento da União para dar destinação, né, aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Certo, Danilo. E Danilo, você falou desse formulário, imagino que é feito um cadastramento, né? Como é que as pessoas, os trabalhadores da cultura podem fazer esse cadastro, né? E qual que é o prazo para fazer esse cadastro? Perfeito, Alexandre. Vamos lá. Esse cadastro, como eu falei, ele decorreu de uma discussão muito ampla, tentando atingir o máximo possível os beneficiários, né, a quem a lei se destina. Esse cadastro hoje ele está disponível no site da Secretaria, www, já posso passar o site para vocês, é o www.comunicação.pr.gov.br, sem o cedilha, sem o tio, né? Tem lá a aba específica da Lei Aldir Blanc, onde a gente concentrou todas as informações, tanto para os trabalhadores da cultura, quanto também para os municípios, porque há uma participação significativa dos municípios nesse processo. E lá dentro dessa aba, a Lei Aldir Blanc, você vai ser direcionado, você tem um link que direciona direto para o site do cadastro. Ele é um site simples, autodeclaratório, que o trabalhador precisa preencher, e ele precisa aceitar as condições lá estabelecidas para fim de adequação à lei. E o prazo. Esse prazo se iniciou agora, no dia 13 de agosto, e a previsão é que ele vá por completo até o dia 14 de setembro. Então é importante aí que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que, com base no que diz a Lei Aldir Blanc, com base nos critérios e requisitos que lá estão previstos, se entenderem e cumprem com aqueles requisitos, se autodeclarando na página da inscrição, possam fazer o seu cadastro, para que daí, a partir do cadastro que seja realizado, a Secretaria, junto com a DataPrev, junto com a Celepar, vai fazer todo um cruzamento de dados para garantir que essas informações que foram prestadas pelo interessado no cadastro sejam cruzadas com as bases de dados do governo federal, para validação dessas informações, para que daí, então, a partir da disponibilização do recurso por parte do governo federal ao governo do estado, os pagamentos possam começar a ser realizados. É importante destacar, Alexandre e ouvintes, que até então não houve a transferência, a efetivação da transferência por parte do governo federal para fins de pagamento da renda. Muito embora, mesmo considerando esse cenário, a Secretaria Estadual da Comunicação Social e da Cultura, pela Superintendência Geral de Cultura, decidiu, de forma a antecipar esse cadastro, para que tão logo saia a disponibilização do recurso, que o recurso esteja disponível por parte do Estado para poder iniciar os pagamentos, a gente já esteja com esse cadastro pronto. Certo. Então eu imagino, Danilo, que como ainda não foi feita a transferência, ainda não tem uma data também para início, né? Você falou que o prazo é até 13 de setembro, é isso? 14 de setembro. Até 14 de setembro, 30 dias. Mas vai levar um tempo ainda, então, até porque precisa concretizar a transferência para iniciar os pagamentos, né? Não tem uma data ainda definida, certo? Veja, importante, Alexandre, outra ponderação nesse sentido, a Lei Aldir Blanc, ela não é uma lei que ela se aplica sozinha. Há uma discussão em âmbito federal e nessa discussão participam, né, os estados, os municípios, da necessidade da regulamentação da Lei Aldir Blanc, onde haverá ali a previsão de alguns critérios para, por exemplo,
prestações de contas naquilo que compete ao município e ao Estado, cadastramento dos entes envolvidos junto à plataforma Mais Brasil, que já ficou definido que será utilizado para fins aí de formalização dos repasses entre os entes e a União. Então, essa regulamentação está pendente também no governo federal. Então, tão logo, o que nós acreditamos dentro dessa discussão que está acontecendo em âmbito federal, envolvendo, como eu disse, União, Estado e município. Havia uma previsão de que a regulamentação viesse agora até sexta-feira. Até então não tivemos conhecimento de que isso tenha acontecido, mas há um indicativo de que, tão logo saia a regulamentação, com definição de regras mais específicas, prazos a serem cumpridos tanto pelos estados quanto pelos municípios, haverá, então, a formalização desses acordos entre os estados com a União, entre os municípios com a União, e tão logo isso seja efetivado na plataforma Mais Brasil, que é essa, vamos dizer assim, essa grande base do governo federal, que recebe essas informações desses cadastros, aí então haverá a disponibilização dos recursos para que eles possam ser utilizados. Um deles, uma das finalidades, então, no caso, seria o pagamento do auxílio emergencial aí para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que não contam todas no distrito. Entendi. Bem, tá muito bem explicado. E dentro desse contexto, quem é que tem auxílio, quem é que tem direito ao auxílio emergencial? Quem é que vai ter? Quais são os requisitos que as pessoas precisam indicar lá? Como você falou, é autodeclaratório, mas depois as informações vão ser todas cruzadas entre os bancos de dados, né? Perfeito, Alexandre. Vamos lá. Na verdade, quem tem direito a receber esse auxílio são os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que tiveram suas atividades encerradas em razão da pandemia. Essa, digamos assim, seja a regra geral, né, para fins de previsão de pagamento, de previsão de direito. Muito embora a lei traga regras específicas de quem pode receber esse benefício. Por exemplo, né, há uma necessidade de que, a partir desse cadastramento, e esses são requisitos que a lei impõe, por exemplo, que a pessoa, que o interessado, o artista interessado, ele tenha atuado de forma social ou profissional na área cultural, né, nos últimos 24 meses. 24 meses esses que deveriam ser contados, que devem ser contados, a partir da publicação da lei, ou seja, anteriores à publicação da lei. Qual outro requisito? Que obrigatoriamente eles não tenham emprego formal ativo. Ou seja, se eu possuo algum vínculo de emprego com alguma empresa diretamente, que eu tenha algum tipo de registro disso, por exemplo, Ministério do Trabalho, alguma coisa nesse sentido, já não estaria enquadrado no recebimento da renda. Outro requisito, questão de renda familiar mensal. Há uma obrigatoriedade de que não se cumpra, ou que a renda familiar mensal, ela per capita, né, seja de até meio salário mínimo, ou ainda que a renda familiar mensal total deve ser de até 3 salários mínimos, ou no caso que for menor nessa situação. Não ter recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Mais um requisito: estarem inscritos com a respectiva homologação da inscrição em pelo menos um dos cadastros de agentes culturais que a lei traz. E não menos importante, não serem beneficiários do auxílio emergencial, aquele previsto na lei 13.982, que é o auxílio emergencial geral, que a gente está chamando assim, dentro da nossa discussão, justamente para fazer essa diferenciação. O auxílio emergencial geral e o auxílio emergencial da área da cultura. Então, basicamente, são essas as regras que o interessado vai autodeclarar no momento da sua inscrição, né, da sua solicitação ao cadastro. A Secretaria vai receber essas inscrições a partir destas autodeclarações, para daí, então, fazer um cruzamento de dados com as bases de dados competentes, para que tão logo o recurso esteja disponível, a gente consiga efetivar os pagamentos aí para os interessados que se adequarem ao previsto aí na Lei Aldir Blanc. Danilo, permita-me um comentário a respeito da lei, que não sei que não cabe ao governo do estado, e sim é um debate nacional, mas é uma régua bem rígida, né? Do ponto de vista da renda per capita e da renda familiar.
né? Porque o próprio DIEESE aponta que uma família teria que ter, uma pessoa, né? Teria que ter uma renda mínima aí de 4 mil, um salário mínimo de 4 mil, para ter condições mínimas aí de bancar moradia, alimentação, transporte, educação, enfim, todos os serviços básicos, né, do nosso Sim. dia a dia. Mas a régua coloca ali um limite de 3 mil, como você colocou, e é um contexto nacional. A gente entende, saúda a lei, né, o benefício, em nome dos colegas, né, mas ela é bem rígida. Veja, nesse sentido, Alexandre, o que se vê da lei é que houve um acompanhamento da própria lei da renda emergencial geral, sabe? Uma questão importante que cabe comentar, inclusive em relação à própria lei Aldir Blanc nesse sentido, é que ela trouxe como previsão de pagamento a retroatividade a partir do dia 1º de junho. Então, aquele trabalhador ou trabalhadora de cultura que eventualmente consiga cumprir os requisitos da lei, muito embora ela, como você diz, ela pode ser rígida, por outro lado, ela faz uma espécie de compensação, digamos assim, tendo em vista essa retroatividade. Então, a lei garante pelo menos 3 parcelas. O que nós estamos esperando? Há uma conversa de que os pagamentos possam vir a iniciar. Isso não é uma garantia, isso é importante deixar claro. A partir do mês de setembro. A lei garante pelo menos 3 parcelas. Então, nós estaríamos aí retroagindo ao mês de junho, fazendo o pagamento único dessas 3 parcelas, para que seja de R$600 ou de R$1.200, o caso lá previsto em lei, da mãe de família monoparental, né, para fazer esse pagamento. Então, assim, eu entendo a sua colocação. De fato, a lei ela acaba trazendo alguns critérios que, porventura, possam ser considerados muito exigentes, mas, como eu disse, houve um certo paralelismo aí em relação à própria lei da renda emergencial geral. Entendi. Sim, e você falou de uns requisitos, né, dos pré-requisitos e de alguns impeditivos, mas eu acho que tem alguns outros impeditivos também, né? Ou não? Já foram ditos todos? Não, já foram ditos todos, nesse caso, Alexandre, porque, veja, quem faz jus ao pagamento da renda, nesse caso, é o cumprimento daqueles requisitos que estão lá previstos na lei. Na parte específica da autodeclaração, são solicitadas algumas informações complementares quanto à questão de responsabilidade em relação às informações ali prestadas, sob pena de responsabilidade civil, administrativa ou até mesmo penal. Mas, basicamente, isso que eu passei para vocês aqui agora há pouco é um resumo do que define especificamente lá o artigo 6º da lei, nos seus incisos 1º ao inciso 7º. Então, basicamente, a pessoa interessada ela tem que se enquadrar naquelas condições para que, então, possa fazer jus ao pagamento da renda. Certo. A gente usou um termo aqui, né, no caso das mulheres monoparentais. Queria que você explicasse essa situação, porque às vezes nem todo mundo tem a percepção do que se trata. Certo. Na verdade, é uma previsão que traz ali também no artigo 6º da lei, certo? O artigo 6º, parágrafo 2º, que ele faz a seguinte distinção, né? A mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas da renda emergencial. Ela vai se declarar nesta condição de família monoparental, que vem a ser a família monoparental. É aquela que tem apenas a mulher como provedora daquela unidade familiar. Como ela sendo a única provedora, digamos assim, daquele lar. Ela se enquadrando nessa condição, se declarando a partir disso, como eu disse, a partir dos cruzamentos de dados que serão realizados, nós verificaremos se essa informação é verdadeira ou não, para que então ela possa fazer jus a 2 cotas dessa parcela de R$600. Então ela deixaria de receber os 600 e receberia as cotas referentes a R$1.200 de forma duplicada, nesse caso. No caso da 1.200 de forma duplicada, pelo limite de 3 meses aí. De pelo menos 3 meses. A lei ainda traz essa possibilidade de flexibilização dessas 3 parcelas, podendo ainda aumentar de acordo com a lei da renda emergencial,
E é importante também, Alexandre, muito embora exista essa previsão, essa possibilidade, a gente está trabalhando dentro de um limite financeiro. O Estado vai receber esse recurso e, a partir dos cadastros, vai fazer os pagamentos dentro dos limites financeiros repassados pela União. Entendi. Caminhando já para a nossa reta final aqui, Danilo, há regras para beneficiários de uma mesma família? Sim, há regras para beneficiários. São duas pessoas, até duas pessoas da mesma família que podem receber a renda, né? Então, é importante que, quando do ato do cadastro, seja verificada essa condição dos interessados, porque daí haverá uma limitação para fins de pagamento nessas condições. Mesmo que, de repente, individualmente as pessoas dessa mesma família hipotética tenham condições de receber, né, pelo aquilo que você já apresentou antes, mas como fazem parte de uma mesma família, teria um limite aí de esse limite que você colocou de pessoas, de 2 pessoas. As pessoas por família. Tá. Certo, então, caminhando agora sim para a nossa reta final, eu queria que você repetisse o site para fazer o cadastro e para ter acesso ao auxílio emergencial. Perfeito. Vamos lá, Alexandre. O nosso site é o www.comunicação.pr.gov.br, tá? Dentro da nossa página, que é a nossa página institucional, você vai procurar lá, vai ter de forma bem direta o link da Lei Aldir Blanc. Ali você vai encontrar uma página com todas as informações que nós temos até então para fins de conhecimento do edital que fez o chamamento dos interessados, conhecimento, a gente tem um link direto para a Lei Aldir Blanc, conhecimento das demais regras que estão envolvendo, aproveitando inclusive que os municípios que estão tendo algum tipo de ação voltada para essa finalidade. Importante destacar, Alexandre, me desculpe já adiantado da hora, mas é importante destacar que houve um pacto nacional de que os estados ficariam responsáveis pelo pagamento da renda emergencial e os municípios ficariam responsáveis pelo subsídio a espaços culturais. Os municípios que estão tendo dificuldades com essas situações, aproveitando aqui o momento e o espaço que você está disponibilizando, os municípios que eventualmente têm algum tipo de dúvida na aplicação da lei nos seus municípios, entrem em contato com a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura. A gente está com uma equipe voltada para atendimento também aos municípios. A parte da renda emergencial ficou sob responsabilidade do Estado e o Estado está atuando de forma direta junto à comunidade artística como um todo, bem como aos municípios, seja por meio das suas secretarias municipais de cultura, departamentos ou fundações ou qualquer órgão que esteja vinculado à cultura, para justamente auxiliar os municípios na aplicação da Lei Aldir Blanc nos seus municípios. O contato para os municípios é importante, Alexandre, porque dentro dessa equipe que foi direcionada para a execução da Lei Aldir Blanc no estado do Paraná, houve a destinação de certos funcionários. Então, se o município, por exemplo, Foz do Iguaçu, que integra a nossa região macro-regional, digamos assim, cultural do estado do Paraná, Foz do Iguaçu vai ter que entrar em contato com a Ellen, nossa servidora da secretaria, pelo telefone 41 98535 0557. Ela está responsável por Foz do Iguaçu, municípios de Foz do Iguaçu e região, para atender justamente demandas oriundas aí da Lei Aldir Blanc da aplicação dos recursos pelos municípios. Então, só para deixar clara essa divisão, o Estado hoje está responsável e está executando todas as ações necessárias para que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura recebam a renda emergencial o quanto antes. Paralelamente a isso, está havendo esse trabalho junto aos municípios para a efetivação e aplicação da Lei Aldir Blanc aí no estado do Paraná como um todo. Eu vou colocar depois o telefone aqui nos comentários da nossa live, né, os ouvintes e quem estiver acompanhando pelo Facebook, depois só acompanhar ali nos comentários que eu vou colocar. E quero colocar também, Danilo, um e-mail de contato para quem quiser tirar dúvida. Você tem? A gente tem um e-mail geral da lei, dúvidas, LAB,
@secc.pr.gov.br. Qualquer dúvida que seja o interessado da rede emergencial, seja o município, seja qualquer pessoa da sociedade querendo saber maiores informações a respeito da Lei Aldir Blanc, dentro da execução do Estado do Paraná, pode mandar e-mail para lá também. E como eu disse, Alexandre, no site da Secretaria tem também vários outros contatos de outras pessoas. De repente tem alguém que seja de outra macro-região, está lá disponível o contato dos servidores e servidoras que estão fazendo esse atendimento. Há uma preocupação muito grande para que esse recurso chegue o quanto antes, para que então os trabalhadores e trabalhadoras recebam suas rendas emergenciais, que os espaços culturais possam vir a receber aí os seus subsídios, para que as secretarias municipais de cultura, as fundações culturais possam executar aí os seus editais de fomento, para que a gente consiga dar um suporte para essa classe que, como eu disse, muito provavelmente é a primeira, ou foi a primeira a ser atingida pela paralisação em razão da pandemia, e muito provavelmente, infelizmente, será uma das últimas a retomar suas atividades. Certamente. A gente comenta muito aqui em Foz do Iguaçu, por ser uma cidade turística, que o turismo vai ser uma das últimas, mas eu colocaria bem, ratificaria, confirmaria esse teu comentário, que os trabalhadores da cultura ainda vão ser depois do turismo, eu acho. Acho não, com certeza. Muito provavelmente. Danilo, abro a palavra final aí para ti, caso queira colocar algo mais. Veja, Alexandre, em linhas gerais, é importante destacar que há um trabalho muito árduo, digamos assim, desde que houve a edição da Lei Aldir Blanc, o Estado do Paraná, pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e Superintendência Geral da Cultura, vem trabalhando para que o quanto antes esse recurso chegue aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, para que tudo aconteça dentro, e principalmente dentro da mais ampla legalidade, para que a gente não corra risco de que o gestor fique responsabilizado sobre eventual impropriedade na execução dessa atividade, e bem como, principalmente, também, que esse recurso seja, sim, efetivamente destinado para os agentes culturais, que é a finalidade da qual a lei se destina. Tá? Então, a gente está à disposição, a Secretaria vem trabalhando com isso. Ontem a gente teve uma conversa, uma live com os municípios do estado do Paraná como um todo. Provavelmente haverá outras conversas nesse sentido, e a Secretaria está à disposição pela Superintendência, pela Diretoria Técnica de Cultura, para que qualquer dúvida que os interessados tenham, que os municípios tenham, a gente possa encaminhar a execução, a efetivação da Lei Aldir Blanc no estado do Paraná como um todo. Certo. Danilo, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Desejo a ti um ótimo final de semana e um bom trabalho aí pela frente nessa gestão toda do auxílio emergencial e outras demandas que eu sei que a Superintendência de Cultura aqui do Governo do Estado do Paraná tem. Obrigado, Alexandre. Deixo aí um abraço a todos. Certo. Moacir, conversei agora com Danilo Bus. Ele é responsável jurídico da Superintendência Geral da Cultura do Governo do Estado do Paraná e nos explicou como será o funcionamento da Lei Aldir Blanc, como será esse acesso ao auxílio emergencial, e fez o convite para que todos já façam seu cadastro dentro do prazo, para que aquilo que a gente tanto conversou aqui em edições passadas do Marco Zero, agora finalmente seja concretizado. É contigo, Moacir. Realmente, é preocupante, né, Palmar, porque a gente vê a necessidade das pessoas que foram pegas de surpresa com essa pandemia, com o cancelamento dos seus trabalhos, né, e os prazos são elásticos, né, setembro, outubro, 2, 3 parcelas, e como é que as pessoas sobrevivem nesse período, né, a gente fica muito preocupado, todas as classes atingidas, mas principalmente o artista aquele do dia a dia, a gente nunca esperava que isso um dia pudesse acontecer, e aconteceu. E a gente fica triste com o que está acontecendo e principalmente ver pessoas da área da arte, da área, né, da música, tendo que viver de auxílios hoje, não podendo exercer a sua função tão plena e tão digna que é a música, a arte e a cultura. Marco Zero, onde tudo começa.